Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a falar da radioatividade, né? A radioatividade, ela é uma extração que diz do lado científico, acadêmico, pontuar divisicilibicamente as anotações que nós, seres humanos, nós portadores de corpos humanos e interpretadores, reguladores, diretores de corpos humanos e até mesmo dirigentes de corpos humanos, uma vez que quando a gente tem filhos, a gente começa a prestar atenção sensitivamente pelas reações que expandem a transmissão colinérgica, sináptica, técnica de reagir sobre as nossas vozes. Um ser humano ele pode ter um leque de vozes, porque ele tem memória que desconstrói a, o impulso nervoso para desescalar assinaturas musculares que diz encontrarem modulações para as exponenciações diárias que ficam ou entram nos nossos pulmões a partir das trocas gasosas. Bom, mas assim como a gente modula esse ar, a gente tem técnicas de mediar e modular, fazer esse trabalho de apertar ou desapertar o clima por sintetizações, por harmonizações. Nós encontramos defeitos em tudo, porque o defeito ele não existe. Ele é uma aplicação nervosa para um objeto que dentro de um plano em sistemática trabalho de produção de produto por desescala em um plano, ele começa a admitir-se sobre essas ecodependências, né? Essas peças, uma despeça de desequilíbrio sobre a conexão, sobre a corrente. Então, o defeito está na acorrentação. Nenhum ser sem corrente consegue ter defeito, né? Então, primeiro a gente precisa de considerar a corrente. Não é à toa que a medicina, principalmente a moderna, ela trabalha muito com esse conceito, a físico-química do organismo. Os produtos que as reações espasmódicas dessas conexões, dessas correntes orgânicas que a gente chama de sistemas orgânicos, elas desenvolvem sobre sensações. Então, o provocar de sensações hoje em dia é o ringue da capacitância médica de construir valor, né? Porque é aquele lado da eficiência, né? Quanto menos eu gasto e mais eficiente é o resultado, mais eu produzo, né? Mais eu sou inteligente, mais eu sou virtual e áudio de noções, mais eu tenho conhecimento sobre as notações que conseguem
desemitir o clima e consensualmente provocar nessas conexões fisiológicas, nessas marchas orgânicas, um ascender cognitivo e bem definido, né? É um passar de marcha na hora certa, com um calibre bem regulado da embreagem, ou seja, da redutibilidade dos acertos entre a distributiva de impulsos enérgicos ocasionada pela cascata de adrenalina, de impulso nervoso sináptico, né? A plasticidade neuronal, essa, essa ergonomia de, de funções que vão fazer uma ordenação crescente ou decrescente em determinada marcha, que vai ejecionar um plano de buscar a homeostasia sobre determinado trabalho, a adaptação em tempo real, né? Então esse controle é muito legal, é uma coisa de maquinista mesmo, é uma coisa de sensibilidade. E você só conseguiria ver esse controle numa resolução boa se você trabalhasse ou se você trabalha com algo que te cobra isso. E na verdade, a gente consegue ver muito bem isso quando a gente está precisando ver. Porque sabe aquela coisa, eu preciso ver para crer, e a gente quer crer, quer crer, quer crer, quer crer, e aí a gente vai, insiste e consegue ver? Pois é, existe esse maquinista dentro de você que passa as marchas para poder estar em espaço, dinâmica, em plano, em tempo, com adversações que descontrolam e regem o potencial que emite uma certa e dada regra sintética, uma regra de comunhão associativa. Então, todos os ambientes, principalmente os ambientes profissionalizantes, eles possuem a uniformabilidade sintética de encontrar agentes que especificamente conseguem uma boa cordiabilidade, uma boa regência nessa área, né, nesse compasso. E aí, sobre esse dado, a revolução, o revolver desses seres, por necessidade de direção, conseguem se destacar dos demais. Por quê? Enquanto esse ser consegue dirigir sobre as escalas e impulsos necessários para poder ter autonomia, dinâmica e eficiência nesse retrato de estabilidade e demanda social, os outros não. Porém, todos eles têm potencial, porque isso só é uma resolução de agentes em objetivos, de frações e instalações de desenvolvimento social, artificial e por aí afora. Então a radioatividade ela está bem empregada nesse parâmetro, porque ela ao mesmo tempo que ela é fina, ela consegue se engrossar pela transmissão e o controle da habilidade do ser que recebe essa transmissão, essa colenergia.
Radioatividade, ele é um fenômeno de partículas em aceleração. Então, de uma partícula eu consigo, a partir da aceleração, um certo espectro eletromagnético, um espectro de acelerações e, e desenvolvimentos com essas partículas em seres que me mostram o desenvolvimento, ou seja, placas de detecções, placas que fotohabilitam o resultado desses estímulos de velocidade às partículas. E aí eu estou falando de seres vivos, né? É claro que a gente tem as placas detectoras para poder nos dar os dados exatos de quantas partículas ou da velocidade dessas partículas, os quilovoltagens, né? As quilovoltagens. Claro que a gente tem as miliamperagens, né? Todas essas relações de dados de ondas, né? De unidades de medidas. Mas a unidade de medida mais valiosa é a sensação, né? O estado da matéria e a observação posterior ao decaimento desse estado, porque você consegue ascender, passar a marcha, obrigar um ser sobre uma velocidade de partícula aplicada nele e observar a desaceleração por desocupar a fonte que obrigava esse ser a velocistar. Eu estou falando de fontes e você pode ser essa fonte para alguém. Um namorado, quando não está totalmente instalado na namorada, ele sofre isso e a gente chama isso de paixonite aguda, né? Alguém que está trabalhando para alguém que tem um nível muito elevado hierarquicamente, socialmente, no status da regional, esse alguém ele acelera muito mais o seu corpo pelo status sintético que esse ser demanda dessa parte trabalho. É um fenômeno sociológico. A pessoa aplica uma formulação sociológica que emite o grau do ser, que seria mais um ser em sociedade, retroprojetando uma função interativa que exponenciaciona o resultado dessa partícula em movimento. Então esse profissional, esse patrão, vai ao quadrado, vai ao cubo, vai à enésima potência, por convenções sociais, por status de fama, mas continuam sendo seres comuns, continuam sendo seres humanos. Eis a questão, esse é um mistério desses fenômenos, porém, nas sintetizações artificiais, porque muitas pessoas, inclusive eu, colho esses tipos de apego, né? Fabricados por indústrias de administrações de valores, né? São produtores de sensações artificiais que administram energias para que a gente possa passar o tempo significando essa energia que é administrada. A gente está falando de uma área médica, né? E a gente nem sabe, porque é, é meio que é uma área diferente da medicina.
porque a medicina ela está na outra ponta dessa escala. Porém, esses fenômenos de administração ah, dessas entidades, né? A gente está falando de fama, de produção de pessoas dessa corrente que são cintiladores, são, é, são pessoas que são elevados a potências no radical das emoções sociais. São os patrões, são os príncipes, são os, as personagens de uma banda famosa, né? Então, isso é observado desde a Grécia Antiga, lá na ópera e no teatro, que as pessoas que trabalhavam com isso recebiam homenagens e causavam fenômenos diferentes nas pessoas. Pessoas que não queriam sair da cama, quando sabiam que uma personalidade famosa estava próxima da sua rua, saíam correndo da cama para poder ver essa pessoa. Olha só, não é um milagre? Quando Jesus, o famoso Jesus, passou por muitas casas, ele conseguiu fazer com que milagres acontecessem. Por quê? Porque ele suspendeu a sensação que inscrevia-se na pessoa doente e ela se desinscreveu dessa sensação para sentir se próxima a alguém que é muito famoso, que é muito considerado, que tem um poder artificial sintético que expressa o impossível. E aí, brasas a colher temperaturas, né? Mas essas temperaturas estão na desconcentração que você emite para essas funções matemáticas de desacondicionar desses impulsos nervosos maior ou menor distribuição de energia para um dado local, porque em alguns momentos de desatenção, de cama, alguns momentos de inferiorização, a única resposta que pode te salvar é uma força maior de distributiva de energia pela responsabilidade, pela amolação da placa de neurônios que colinergicamente vão desestimular a partir do poder da ergonomia um acesso de energia na região que está desinferiorada, desinferioristada. Então, todo organismo que não está em equilíbrio tem esses status de desinferioridade em um local. E isso pode deixar tudo em crise, tudo em risco, né? Então, a radioatividade é assim, e ela tem ajudado muitas pessoas de várias maneiras diferentes, né? Eu sou formado em radiologia, eu acredito que algum dia eu vou ser contratado por uma agência muito famosa, ou uma agência de filme, alguma coisa assim, só por conta desses dados, né? De ter noção desses dados para poder ajudar as pessoas a, a ajudar as pessoas sobre essas interpretações e essas funções de operações orgânicas. Porque eu sou bom nisso, né? A gente precisa ser visto
para que a gente consiga servir, né, essa bondade. E aí a radioatividade é a bondade do sol, é a bondade das pessoas, é a bondade das, das fontes. Porque tudo que emite algo para que alguém receba. Não existe a emissão sem recepção. A vida, ela é um equilíbrio por decomposições e associações de decompositores, né? Porque a gente compõe a partir da decomposição. E aí, o que acontece? Né? A gente falou no vídeo anterior da, da responsabilidade com as partículas alfa e beta. Né? Alfa de fala mesmo, de energia de fala, beta de energia de batidas, e a gente sabe que todas elas têm conotações sonoras por desinfiltrar aparências substanciadas, ou seja, a gente tem adjecionamentos sobre as notas primas, as notas do arco que não precisam necessariamente de obstáculo. Obstáculo é contração muscular. A gente está falando de lá, a, e, i, o, a, e, i, o. A gente está falando das, dos sons das vocais. E aí a gente tem o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O, E, I, A, O, I, né? Só que esses embriões de arcos, né? O, E, I, A, O, E, I, A, O, A, I, né? Ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eles conseguem imprimir por unidade de medida diferenciação entre essas decomposições. Então, tudo pode ser registrado por esses sets em recombinações. Então, essas 7 notas, se a gente pegar essas 7 notas e fazer um trabalho assim, ó, a gente consegue imprimir qualquer coisa, né? A partir da oralidade, a partir da diferenciação, né? Cara, isso é muito fino. É muito fino. É fino de um jeito que você às vezes faz força para não acreditar. Você pensa muito para não acreditar no quão fino isso é. Mas isso é muito fino no sentido do adjetivo mesmo, né? Coisa fina. Radioatividade é coisa fina. E a própria radioatividade é fina, que a gente está falando de ondas. E as ondas a gente sabe que tem a fórmula mc ao quadrado. Né? A gente tem a emissão sobre um quadro, né? Sobre um quadrado, sobre um expoente. E isso faz com que a gente consiga navegar entre entre universos que a gente antes não conseguia. Quando a gente começa a dominar e saber disso, a gente consegue navegar pelas profundidades de mecanismos organológicos. Né? A gente está falando de mecanismos de ligações
sistemáticas no organismo. A gente está falando de órgãos mesmo, né? Estou falando de pegar o seu coração e de tocar nele, sem usar as mãos. Eu estou falando de pegar o seu coração e utilizar a estrutura sua cardíaca que faz você sustentar a sensação dele sobre a comunicação orgânica pela organização que ele distribui, né, a partição desse sistema e conduzir a partir de energias e timbres sistêmicos e ressonância um controle que propicia harmonias ou até mesmo desarmonias, dependendo da capacitância do agente controlador dessas ondas. Então, você pode matar muito bem alguém com radiação. Não é só pela pelo efeito das radiações posteriores, pelo efeito das altas doses de radiações X, radiações perigosas, né? Aquelas que fazem perigo ao corpo. A gente está falando até mesmo de terapias, radiações com planos e às vezes esses planos não são bem calculados e dão problema. Às vezes o medidor, o controlador dessas radiações para tentar organizar a harmonia nos seus órgãos, ele não consegue tocar a harmonia, ser um agente cognitivo, um agente benigno para o seu organismo. Ele não consegue tocar a música certa. E aí ele pode deixar você mal, sofrendo de efeitos de mal utilização dessas radiações. E esse prejuízo pode ficar para o resto da vida, né? Mas é o que? Todo dano ele é eterno, né? Não existe essa conversa de que o dano não é eterno. Por mais que você perca R$ 2 e ganhe 5 depois, o dano não vai sumir não. Porque essa janela de tempo e essa agressão orgânica, ela é superior a qualquer moeda de valor nesse universo. Né? Porque existe ajuntamentos de contrações que são caros no nosso organismo. Existem momentos relâmpagos, que a perda pode ser fatal. Perder R$ 2 em determinado momento, em determinada circunstância, pode ser aquilo que você precisava para chutar o balde, para iniciar uma reação que vai descascata, vai fissionar você sobre a desregularização dos efeitos que faziam você regular. Ou seja, que faziam você querer eminentemente ser e estar bem. E aí isso é a aflição, isso é aquilo que vai te levar para a porta da doença e pro bye bye daqui a alguns dias. Tchau, tchau daqui a alguns dias. Entende? Então a gente tem toda essa cadeia e, cara, é bom entender disso. É claro que eu tenho formação para poder elevar isso a essa verdade. Só que com as bases que o ensino médio fornece,
você já consegue uh, um pouco de tendência para ter essas atenções, até porque existe várias formulações de mostrar o quanto as energias são importantes. A radioatividade, né? Por exemplo, ela facilita a produção de energia elétrica, né? Reatores nucleares. Ela tem um histórico pelas armas nucleares, né? E a gente está falando de armas nucleares que provocam grandes explosões em pedaços de terras, e a gente está falando de armas nucleares que podem queimar você por dentro sem você perceber que está sendo queimado. A gente está falando de máquinas de raio-x. A gente está falando de máquinas de ressonância, aparelhos de tomografia, aparelhos de emissões de radiações, fontes que hoje em dia podem ser administradas no organismo, por, por mais que sejam controladas, ainda são inseguras, né? Na verdade, nada é seguro, né? Não estou querendo pôr medo, não. Mas existe tudo isso, né, nessa interpretação. Então, isso já faz com que você consiga ter um pouco de noção do quanto essa questão é mágica, até mesmo porque a mágica de Jesus e de e de e dos famosos se faz bastante nas pessoas que acreditam por esse fenômeno de instância de adicionar essa ação por desfecho de razões ativas, cumulativas, né? Você vai rasando, vai raciocinando e essa relação vai reativando você sobre essa convergir a virtude e virtual adicionar esse sentimento em você, né? A gente está falando de configurações organológicas que são acessadas por esses mecanismos quânticos de ser e estar recebendo informações ou entregando informações. Então a gente tem muito peito para poder afirmar a reações em nós daquilo que a gente tem certeza de que está certo. Por exemplo, 1 mais 1 é 2. Tem certeza. 1 mais 1 é 2. Então a gente tem muito peito para isso. Agora, quando a gente assume um estado filosófico, e aí a gente faz uma pergunta que precisa de um plano artístico para poder pintar uma possibilidade, porque a filosofia ela é feita de possibilidades, ela não institui nada. Ela é a capacitância de alguém se mover em busca de um instante de habilidade de saber sobre algo, né? E a filosofia, ela junta todo esse sofrimento e diz estatisticamente a sedução que o ser tem para se estar estatisticamente sentindo ou trabalhando sobre esse sofrimento por esse caminho, por essa lógica. Entende? E aí não dá para se afirmar, peitar assim. Dá para você entregar um produto de você sobre essa frequência de dúvidas, né? De filosofia e tal. Então você faz uma interpretação pessoal e às vezes você pega dados que retroprojetam planos passados e estabelece conexões passadas, presentes e futuras e sai pintando, né?
Mas na matemática não é assim. Só que a matemática ela ajuda a gente a organizar as ideias. Então ela é muito preciosa, principalmente para quem quer brilhar na sua desinformação, porque ela ajuda a gente a ter algo no ritmo que vai desmirar esse algo e vai fazer a gente ter cadências de transmissões de informações, e aí essa transmissão, essa energia vai se tornar cada vez mais segura para que a pessoa esteja e interprete sem ficar com medo de estar e interpretar. Ela vai ficar relaxada para poder utilizar da mente dela distribuições cada vez mais precisas, mais cada vez mais conectivas à nossa linha de desinformar um tipo de raciocínio possível, né? Bom, então vamos lá. Vamos continuar o artigo aqui da radioatividade. Radioatividade. A porta da dimensão consentida pela descompartilhamento, a conexão com a contração muscular da rima de significar o rádio a antena simpática que ativa ou desativa energias superiores para distribuição temática de energia no organismo por um agente de contração ou descontração. A gente está falando da enguilha, ou seja, da agulha que diz por agulha potente trançar, potencial, potente trançar potências. E aí, a radioatividade é as diferentes potências trançadas e significadas por digestão. Tá vendo várias interpretações aqui. O que não falta. Por quê? Por causa do da inteligência da utilidade da radioatividade, né? Que a gente está falando de calibrações, né? De dispositivos que emitem fontes e precisam ser calibradas, principalmente com a terminologia, né? Terminologia é muito importante nessa área. Aliás, é muito importante em todas as áreas, porque a terminologia são sinais de trânsitos. Transitividades. Pelos navegadores. Navegantes. Quem que são os navegantes? São os profissionais na área de atuação. Vamos lá. Emissões gama. A gente já falou da beta, da alfa e agora a gente está na gama. A gama, ela não tem massa e não tem nêutrons, né? Ela é totalmente... São ondas eletromagnéticas de altíssima frequência que não possuem massa e carga elétrica. Então não possui. Não tem massa e nem carga elétrica. Pode alguma coisa? Sim, pode. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, é um milagre. Isso, a gama, é
Nada está acontecendo e nós, do nada, do nada, nascer o tudo. E esse é o Deus, né? Ou os vários de Deus, a Deus, né? A sua capacidade de penetração é superior aos raios-x e faz com que a sua radioatividade passe tanto pelo papel como pelo metal. Então, essa onda, essa contração, ela é superior ao raio-x, a reação X, a certeza. Ela passa pelo papel e pelo metal. Ó. A gente tem um papel e a gente tem um metal aqui. E aí essa energia aqui, ó, ela vai fazer assim, ó, pá! Vai passar aqui, ó. E aí quando ela passa aqui, ó, ela faz assim, ó. Ao raio-x. E aí ela continua. E aí aqui ela faz a mesma coisa. Passou pra cá, fez assim. E aí ela passa o papel. E ela continua. O metal, né? A radiação gama é bem mais penetrante que os outros dois tipos, devido ao seu comprimento de onda ser bem menor, podendo facilmente atravessar todo o nosso organismo. Então, o comprimento de onda é isso aqui, ó. Tá vendo? E aí, vamos pôr que essa aqui é a alfa, essa aqui é a beta, esse é a beta. Vamos pôr numa dada comparação. E essa aqui é a gama. E essa é a gama. Vamos mudar aqui o nosso. À medida que a radiação é emitida, o átomo se desintegra, o que resulta na sua transformação, pois é um número atômico que determina o elemento químico. O átomo se desintegra. O que resulta na sua transformação, pois é o número atômico que determina o elemento químico. Então, se eu tenho um átomo que possui radiação gama, né? Que emite radiação gama, à medida que ele vai emitindo, esse átomo ele vai ganhando menos átomos, né? E aí a onda também ela vai perdendo capacitância, ela vai perdendo atividade. O tempo que essa desintegração do elemento leva para reduzir a sua massa pela metade é chamada de meia-vida, ou período de semidesintegração. Então essa atividade aqui, ó, quando cai um meio, a gente chama de meia-vida. Que é o, né, esse meia-vida, ela vai definir o tempo que uma fonte de radiação gama, por exemplo, o irídio, o irídio 137
Irídio. Irídio 137. Não. Irídio 192. Emite radiação gama, né? De radiação gama, meia-vida, o tempo que uma fonte de radiação gama leva para decair a emissão de sua atividade. Então, se você falar assim, ó, com 2 dias emitindo a ATV de X gama, né? Ele passa o elemento, ele passa a emitir a ATV a TV de x de x elemento y dividido por 2. É mais ou menos isso. Então, se eu te dou um boneco, ou se eu te dou uma boneca, e aí você, ao receber essa boneca, você fica tão feliz que você vai, ó, você fica assim, ó. O boneco faz você ficar feliz nessa onda, né? Depois de 2 dias, você com o boneco vai estar assim, ó. Essa vai ser a onda de você com o boneco. Por quê? Porque é um efeito sintético da atenção ativa que você se desexpressou ao ser alguém que está de posse de uma fonte de artificializar efeito em você. Entendeu? Então, dependendo desse boneco, ele vai ter em determinados dias. Então, isso é para várias coisas, né? Até para aliança de casamento, que não deveria, né? Mas leis da radioatividade. Leis. Os estudos sobre as emissões radioativas contribuíram para a criação de 2 leis sobre as desintegrações que ocorrem em núcleos atômicos. Em 1911, Frederick Soddy formulou a primeira lei da radioatividade. Então vamos anotar esse dado que é muito importante. Foi em 1911 que o Frederick Soddy formulou a primeira lei da radioatividade a respeito das emissões alfa, que tornou conhecida como Lei de Soddy. Lei de Soddy. Um átomo instável. Então, um átomo estável é aquele átomo assim, né? Que está em equilíbrio. A gente tem um átomo instável, por exemplo. Um átomo instável é esse átomo aqui, ó. Né? Ou seja, os elétrons estão batendo, colidindo e até mesmo colidindo com o núcleo. Um átomo instável emite partícula alfa, diminui o número atômico Z
instável. Emite partícula alfa. A alfa diminui o número atômico. O número atômico em 2 unidades, ao passo que o número de massa diminui em 4 unidades, assim. Em 2 unidades e ao passo que a massa diminui, que o número de massa em 4. Então a gente está falando do hélio, né? Aqui, ó. Alfa 2, 4. Então é uma lei de que o decaimento alfa ocorre sempre de dois átomos e de 4 massas desse átomo, né? Número atômico 2 para 4. Segundo essa lei, um novo elemento químico pode ser formado com um número atômico com 2 unidades a menos que o elemento inicial. Exemplo, o urânio 238. Ao emitir uma partícula alfa, gera o elemento tório. Da mesma maneira, o tório pode emitir uma partícula alfa e levar à formação do elemento rádio. Então, olha que legal. A gente tem um elemento urânio de símbolo U com 282 átomos e 92. Aqui, ó. 92. Massa 92. Vê que ele tem a massa atômica 238 e 92 prótons, né? Número atômico. Esse aqui, ó, é o Z e esse aqui é o A. E aí, sobre o decaimento alfa, a gente vai ter um urânio 280 90, né? Que eu tirei uma partícula alfa. Aqui. Esse é o resultado. Só que, ao invés de ser chamado de urânio, ele vai ser chamado de tório. Então, olha só. Ele vai perder esse U aqui e vai ganhar o TH. Porque graças a essa configuração, ele vai ser chamado de tório. A partir dos elementos anteriores, podemos propor de maneira genérica uma equação para emissões alfa. Então, ó, a gente tem um elemento qualquer com massa e número de átomos x, né? Aqui, ó. Tá, partículas diminui o número atômico e a massa atômica. Então a gente tem qualquer elemento com número de massa e número atômico. A partir desse elemento, adicionando uma partícula alfa, o decaimento alfa ele vai fazer com que
todo decaimento alfa ele vai retirar 4 números da massa e 2 números de átomos, né? 2 prótons. Em 1913, Frederick Soddy, Casimir Fajans e Smith-Russell criaram a segunda lei da radioatividade, também conhecida como Lei de Soddy, Fajans e Russell. Então vamos lá pela lei segunda. Lei de Soddy, Fajans e Russell. Soddy, Fajans e Russell. Céu. Um átomo instável emite uma partícula beta, aumentando o número atômico Z em uma unidade, ao passo que o número de massa permanece o mesmo. Assim, a gente tem um átomo, né, porque massa, vamos pôr aqui mesmo assim, ó, A e Z. Vamos pôr assim. A gente tem um átomo e a gente tem o A, número da massa, e o número de prótons, número de átomos. Então, ó, de acordo com essa lei, o elemento criado é isóbaro do elemento inicial, pois possui mesma massa atômica e números atômicos com diferença de uma unidade, ou seja, isóbaro, mesmo número de massa. Então, menos beta, beta a gente tem 0 e menos 1. Logo, se decai 0 desse para esse, a gente vai ter um elemento novo que vai ser isóbaro. Massas iguais. Vamos ver isso aqui. Quando ocorre uma emissão beta, a conversão de um nêutron em um próton, modificando o número atômico e, consequentemente, um novo elemento é formado. Então, vamos lá. Quando, de acordo com a lei, quando ocorre a emissão beta, há uma conversão de um nêutron em um próton. Quando ocorre uma emissão beta, esse menos 1 é a emissão beta. Emissão beta. Você escutou um barulho, o que aconteceu? Sua massa é a mesma, mas você transformou um nêutron, ele mudou para próton. Então, nêutron passou para próton. Nêutron, como é que é a palavra? Nêutron em um próton. Conversão. Conversão. Por causa do barulho do beta, da radiação beta. De um nêutron em um próton, modificando o número atômico e, consequentemente, um novo elemento é formado. O exemplo é esse aqui. Nós temos esse, não sei se é bismuto, 214,83. Então, o que acontece aqui, ó? Se a gente pegar e se ele decair uma partícula beta, ele vai ter isso aqui, ó. Ele vai sofrer esse tchauzinho aqui, ó.
esse tchauzinho vai fazer com que o bismuto ele continue com 214, porém ocorra uma conversão de um nêutron para um próton. E aí ele vai ter 84 prótons. Só que a massa vai ser a mesma. Por quê? A massa é Z próton mais nêutron, né? Então, antes aqui a gente tinha 214 igual a 83 prótons mais 80. Vamos pôr 214 menos 83. A gente tem 8, 9, 10, 21, 13. A gente tem 131 nêutrons. Só que agora a gente vai ter 214, a mesma coisa, pro elemento que vai nascer, ó. Para esse PO aqui, ó. PO ele vai ter 214. Não sei se é polônio. 214 e 84. Então olha só, agora ele vai ter 84 prótons. Por quê? Ele vai ter 130 nêutrons. Um nêutron passou para o lado de cá. Então a pessoa ela estava neutra nessa proporção. E aí ao escutar um barulho, a massa estava a mesma. Só que ela doou um nêutron para um próton por causa do barulho, por causa desse risquinho. É mais ou menos assim mesmo na matemática. Então, o que a gente estava vendo, as leis, né? Essa é a segunda lei. Vamos ler de novo a segunda. Não, a segunda lei é isso. Um átomo instável emitindo partícula beta aumenta o número atômico em uma unidade, ao passo que o número de massa permanece o mesmo. Então essa é a segunda lei, não tem muito o que falar, não. Vamos ver aqui alguma coisa sobre os elementos radioativos. Radioativo. Você ligou o rádio aí? Mudou tudo, né? Mudou o ambiente tudo. Você tá com pólvora no ambiente. A radioatividade pode ser natural, encontrada em elementos que estão dispostos na natureza ou artificial, pela criação de elementos radioativos em laboratório. Você tem a natural e a artificial. Para quem não sabe, a arte ela tem o dado de relevância sobre a artéria. Artérias são vasos sanguíneos que comunicam com órgãos, que levam energia a órgãos, né? Elas levam energias por pulsos arteriais. Sabe quando você está com uma mangueira e aí você está emitindo água? Mas quando você vai e aperta essa mangueira aqui, ó, essa água faz assim, ó. Então, dessa velocidade, a massa de água que sai é a mesma, né? Aqui, ó. Essa quantidade aqui é semelhante a essa quantidade de água ou sangue, né? Porém, a velocidade muda, ó, sob pressão. Então, quando você faz pressão aqui, ó, a velocidade muda. Logo, a distribuição, o padrão distributivo muda. Então, isso
faz fissão na artéria ao encontrar lá, né? E aí, essa fissão ao encontrar lá, ela ganha o efeito da profundidade muscular abatida. Acesso, né? Acesso. Vamos lá. Eu não sei se você sabe, mas descarga elétrica, ela é a água no seu esqueleto, que a gente tem a partícula d'água, né? Só que se a gente pegar a partícula d'água, ela tem movimento fluido, né? A partícula de água, ela tem spins que fluem aqui. Ela tem os seus átomos. Se a gente dividir ela ao máximo, a gente ganha a faísca elétrica. E dividir ela ao máximo é você colocar sal. Coloca sal. Por quê? Porque o sal ele vai fazer fissão na água. Ele vai produzir. Se você tem um copo d'água, você colocar sal aqui, ó, o que esse sal vai produzir? As partículas, a água que ela faz, a água naturalmente, a água ela fica ondulando assim, ó, no invisível. A gente não vê, mas ó, as partículas d'água, elas fazem assim, ó, elas fazem um movimento fluido. É invisível, a gente não vê, a gente só vê o movimentar do todo. Mas cada partícula d'água, ela faz isso aqui também. O sal, ele faz uma barreirinhazinha que produz velocidade nas partículas. E aí esse sal que produz velocidade numa partícula, se você conectar o sal, uma ponte salina, fazer uma ponte salina, você consegue fazer que as moléculas que estão movimentando mais rápido passarem por aqui, ó. Porque você vai colocar uma bobina condutora. E aí você tem eletricidade, potencial de ação. E aí você tem conexão com o músculo e aí você tem movimento muscular. E aí você consegue controlar a velocidade do movimento muscular. Isso se chama artificial. A artificial é você conseguir, sobre arte, fazer esses potenciais de ação. É você colocar uma música, um programa, ou pensar em algo, fazer uma projeção futura. Isso tudo é artifício. Você vai ligar pontes salinas. Você vai colocar sódio na sua sinapse que vai fazer essas memórias musculares. Você vai programar o seu corpo para fazer depósitos salinos quando comer. Sempre quando você comer, o rendimento de sal vai mais para uma região do que outra. Porque quando você come, o seu sangue ele desparticiona as moléculas a partir da decomposição e associação dessas moléculas ao sangue, a elevação de desimpulso de carga de molécula no sangue. E aí você consegue programar no organismo localizacionadamente, ao comer, ao mastigar, a tendência de depósito dessas substâncias para fazer essas condições nervosas. Quem sabe disso é um profissional. Um profissional é aquele que faz fissão muito tempo sobre determinada ação
e que preza essa determinada ação porque ela sabe que a garantia do seu dia está nesses depósitos, nessa conta certa. E o natural é aquilo que a gente tá natural, a gente não tem controle. Tá na natureza, é sol, essas coisas. Os elementos radioativos naturais são encontrados na natureza, onde os elementos radioativos são transformados por meio de desintegrações até chegarem num elemento químico estável, por exemplo, o urânio, o actínio e o tório. Os elementos radioativos artificiais são obtidos artificialmente nas reações de transmutação, que produzem um novo elemento químico radioativo, por exemplo, o iodo 131 e o fosfato 30. E aí essa transmutação, ela são técnicas que cientistas, ou seja, pessoas que estão cientes desses lados artificiais de produtos, fazem com dispositivos de tendenciações e medidas, esses transportes ativos de elementos para as efissões que vão confissionalmente fazendo um organismo, obtendo efeitos, né? Então, transmutações seriam basicamente um exemplo de transmutação é esse, né? É sal em água, né? Fazer misturas que vão desmodificar o estado das moléculas em estabilidade. Ou seja, você ionizar a molécula, você produzir a facilitação, você produzir uma mudança no estado fluido da matéria, no estado natural. E você vai desionizar, você vai ionizar a molécula, você vai produzir um potencial de ação diferente. E aí que tá, né? São coisas que acontecem de repente, são medos, ou são expectativas, são ansiedades, são várias coisas nessas nuvens eletrônicas de possibilidade de modificações de átomos. Bom, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente continua a interpretação desse artigo e a fazer essas comunicações e analogias sobre esse fenômeno que a gente chama de radioatividade. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!